Pronto. Bem, pessoal, a primeira aula deu para entender assim o conceito, as coisas, ou vocês ficaram ainda na dúvida? Lembrando que a gente vai praticar ainda mais para frente todas essas coisas, né? Foi uma revisão boa. Foi boa. Ah, que bom. É que eu não sei, assim, muitos de vocês aonde vêm, qual a base que vocês têm, então era importante fazer essa revisão básica aí para não dar problema mais para frente, né? Bom, vamos começar então a segunda aula. Nessa aula aqui a gente vai ver, vai falar sobre equilíbrio estático, sobre vínculos, tipos de cargas atuantes e reações de apoio. Então, também muita coisa teórica, então eu preciso que vocês estejam aí atentos, né? Porque isso aqui é bem importante. Então, gente, eu falei na aula anterior sobre estática e dinâmica, né? O que seria, então, equilíbrio estático? O equilíbrio é uma das propriedades que a gente deseja para as estruturas de engenharia civil, né? E a mais importante delas. Imaginem uma estrutura desequilibrada. Ela pode cair, né? O que seria o equilíbrio, então? O equilíbrio é a propriedade, ou seja, da estrutura de que, quando ela está submetida às diferentes forças externas que estão atuando sobre ela se mantenha em equilíbrio durante toda a vida útil dessa estrutura. Então, o conceito de equilíbrio diz-se que um objeto está em equilíbrio quando ele, ou seja, está em um estado inalterado, ele não possui alteração no estado das forças que estão atuando sobre esse objeto. Por exemplo, uma edificação, ela está lá em equilíbrio estático. Ela tem uma série de forças atuando sobre ela, mas ela está em um estado de repouso, que pode ser considerado repouso, né? Ela tem alguns movimentos, como eu já falei, mas a gente desconsidera porque são muito pequenos. Agora, vamos ver o exemplo de um avião. Um avião, ele está em movimento. Mas se as forças que estão atuando sobre ele tem as forças do vento, as forças das próprias turbinas do avião, né? Então, todas essas forças estão atuando sobre essa aeronave, mas ela está em movimento. Mas sempre que esse estado de forças ele seja mantido, essa aeronave também está em equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio não é só estático, também é dinâmico, né? Eu tenho um movimento, mas ele é mantido. Aquele conjunto de forças, ele é mantido. Não há nenhuma alteração. Desde o momento que entra outra força e perturba aquele sistema, então, já aquele sistema deixa de estar em equilíbrio. Então, para as edificações, a gente quer conseguir o equilíbrio estático, que é o equilíbrio no estado de repouso, sem movimento, né? Que a gente não quer que a edificação se movimente. Até pode existir alguma edificação que precisa deixar aí uma rotação, algum movimento, mas, em geral, as estruturas de engenharia, elas são estáticas, estão em repouso. Entendido isso, vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar essa barrinha aqui, essa barra, né? Vamos supor que essa barrinha ela está solta. E tem uma força vertical atuando sobre ela aqui no meio, né? Ela está atuando nessa barra na direção vertical, que seria a gravidade, né? Então, essa força, ela vai provocar, né, um movimento dessa barra em direção à Terra, né, ao centro da Terra, ou do piso, o que ela tiver aqui de suporte.
tá certo? Pode ser até o próprio peso da estrutura, se a gente imagina que ela está solta, essa força pode ser o próprio peso. Então, gente, se a gente quiser procurar alguma forma de evitar que essa barra se desloque no sentido, ou seja, na direção vertical, no sentido ao centro da Terra, a gente pode criar um dispositivo que crie uma reação contrária a essa força que está puxando ela para baixo, a essa força do peso próprio da viga. Então, a gente pode criar um dispositivo aqui, um apoio, né? Que gera uma reação no sentido contrário. Então, essa barra ela está impedida de se deslocar na direção vertical. Mas, mesmo assim, ela não está em equilíbrio, né? Por quê? Porque ela ainda tem aqui uma rotação. Ela pode rotar, porque ela está presa nesse ponto, mas esse aqui está solto. Então, ela pode ter uma rotação, certo? Então, vamos pensar para a gente restringir também esse movimento de rotação aqui. O que a gente pode fazer? Para evitar esse giro, a gente pode criar outro suporte, outro apoio aqui nessa extremidade. Nessas condições aqui, já a barra ela não vai se movimentar na vertical e também não vai girar. Mas, se a gente aplicar uma força na barra aqui, na direção horizontal, ela ainda pode se deslocar, porque ela não está presa na direção horizontal, ela só tem uma restrição de movimento na direção vertical. Então, ela ainda não está em equilíbrio, porque essa peça pode continuar se movimentando, basta a gente aplicar uma força aqui na direção horizontal. Então, para evitar esse movimento, o que a gente pode fazer? A gente coloca uma trava aqui, nesse suporte, o suporte com a viga, e então esse deslocamento aqui horizontal, ele fica impedido também. Dessa forma, a gente restringiu todos os movimentos possíveis dessa barra, certo? Então, ela está em equilíbrio estático. Ela está aí em repouso. E enquanto não atuar outra força sobre essa barra, ela não vai sair desse estado de equilíbrio. Então, gente, isso que a gente quer conseguir nas estruturas da engenharia civil, elas precisam estar em equilíbrio, certo? Então, vamos ver o que seriam os graus de liberdade. O grau de liberdade, ele não é mais do que a possibilidade de movimento, né? De um elemento ou de uma estrutura. Uma estrutura espacial, por exemplo, ela possui 6 graus de liberdade, porque ela pode ter 3 translações e 3 rotações, né? Porque são 3 eixos ortogonais. Ela pode ter uma translação no eixo X, certo? Ela pode ter outra translação aqui no eixo Y e outra translação no eixo C, né? Nos dois sentidos. Mais um giro em cada um desses eixos, a gente tem 6 movimentos possíveis, certo? Então, qualquer estrutura no espaço, qualquer corpo sólido no espaço, ele possui 6 graus de liberdade, né? Se não existe nenhuma restrição ao movimento, ele pode ter 6 movimentos possíveis. Como a gente vai trabalhar aqui no plano, a gente vai ter uma redução aí para 3 graus de liberdade. No plano, imaginem um plano bidimensional, eixo X, eixo Y, a gente pode ter 3 graus de liberdade no plano, né? Um no eixo X, outro no eixo Y, na vertical, e uma rotação. Então, gente,
a fim de evitar a tendência ao movimento da estrutura, esses graus de liberdade, ou seja, esses possíveis movimentos que a estrutura pode ter, eles precisam ser restritos. Ou seja, a gente precisa restringir essa estrutura para ela não ter nenhum tipo de movimento. Então, essa restrição ela é dada pelos apoios ou vínculos, que são dispositivos mecânicos, né? Que por meio dessas reações ou esforços reativos, juntamente com as cargas que são aplicadas sobre aquele sistema, sobre aquela estrutura, se forma um sistema em equilíbrio estático, né? Vamos supor, de novo, o exemplo de um pilar. Um pilar que você coloca em cima dele uma carga de uma laje, né? O solo ele vai ter uma reação no sentido contrário, senão esse pilar ele é enterrado no solo, né? Ele fica em pé porque ele tem uma reação de apoio no sentido contrário do que aquela reação, aquela força que está atuando, certo? Então, isso vai acontecer com a estrutura. Vocês vão ter forças externas atuando sobre a estrutura e vão ter reações, forças reativas nos apoios, nos vínculos, que vão se opor a essas outras forças para criar um sistema que está em equilíbrio estático. Certo? Então, vamos continuar. Como foi falado, então, os vínculos, eles são elementos que impedem o deslocamento de pontos das peças, né? Ou dos elementos da estrutura, introduzindo esforços nesses pontos correspondentes aos deslocamentos impedidos, que podem ser esses deslocamentos de translação ou de rotação. Então, os vínculos no plano, como já foi falado anteriormente, ele possui duas translações e uma rotação, né? Aqui no plano, ele pode ser ter um deslocamento aqui na vertical, outra na horizontal ou uma rotação aqui. Então, os vínculos dessas estruturas, eles vão ser definidos pelo engenheiro projetista na fase do projeto. O engenheiro ele vai definir o tipo de vínculo de acordo com a experiência que ele tem, o conhecimento já que ele tem sobre análise de estruturas, ele vai definir esse vínculo de acordo com o material, o tipo ou seja, a disponibilidade de materiais para a ligação, hein? O tipo de fundação também, ou alguma imposição arquitetônica, certo? Dependendo dessas variáveis, ele vai escolher o tipo de vínculo. Uma vez que o engenheiro ele define os tipos de vínculo e ele monta um modelo com esses vínculos e com as cargas atuantes, são realizados os cálculos dessa estrutura. Posteriormente, esses vínculos eles devem ser executados conforme foi definido no projeto. Porque, gente, vamos supor que o engenheiro ele definiu um tipo de vínculo. Eu vou explicar agora mais para frente para vocês entenderem melhor. Bom, então o engenheiro ele vai escolher o material, detalhar a ligação e essa definição dele deve corresponder à realidade, né? A execução depois na parte construtiva já da obra. Vamos entender por que isso é muito importante agora. Primeiro eu vou falar para vocês, explicar aqui quais são os tipos de vínculos que existem. O primeiro deles é o apoio simples, ou de primeiro gênero, como se conhece na literatura também. Esse tipo de apoio, ele restringe o movimento em uma direção unicamente, em uma única direção. Então, ele é representado por essa simbologia aqui. Esse triangulinho aqui representa um apoio simples do primeiro gênero.
Lembrem que a gente falou de modelo matemático. A gente está falando aqui de modelos matemáticos. Então, isso aqui é uma representação de um tipo de apoio. Por exemplo, vamos pensar em exemplos em que esse tipo de vínculo ele esteja presente. Eu coloquei aqui, por exemplo, o rolete do skate. Pensem no skate e no rolete do skate. Ele tem só um movimento restrito, né? Imagina uma pessoa andando de skate. O rolete, ele pode girar. E ele pode se deslocar em uma direção, né? Para frente. O skate, ele anda para frente, anda para trás, certo? Ele anda na horizontal e o rolete também gira. Mas ele não pode se movimentar na vertical, né? Nossa senhora, né? Se alguém pega o skate e levanta, ele pode, mas o tipo de vínculo do rolete é um apoio simples do primeiro gênero. Vamos ver outro exemplo agora. A gente tem aqui uma estrutura apoiada sobre um rolo. Esse exemplo aqui, na prática, né? na estrutura real. E um esqueminha aqui, para compreender melhor. A estrutura apoiada sobre esse rolo aqui. Ele também tem um movimento aqui na horizontal e um giro. Mas o movimento na vertical, ele está restrito. Então, esses vínculos, eles vão gerar uma reação naquela direção e sentido do movimento que está sendo restrito. Então, sempre que aparecer esse símbolo aqui, ele é um apoio simples e ele vai gerar uma reação no sentido e na direção do movimento que está sendo restrito. Entendido? Vamos ver o outro tipo de vínculo. A gente tem a articulação ou rótula, né? Que pode ser também chamado como apoio de segundo gênero. O que faz esse vínculo? Ele restringe dois movimentos, na vertical e na horizontal, nos dois eixos ortogonais. Mas ele permite uma rotação. Ou seja, esse vínculo aqui, ele está restringindo o movimento aqui na horizontal e na vertical. Mas essa barra aqui ainda pode girar. Um exemplo na prática de uma articulação, a dobradiça da porta. Pensem na dobradiça. Ela não consegue se movimentar nem na vertical, nem na horizontal, ela só gira. Então, é uma articulação, um apoio articulado. Deu para entender? Outro exemplo, gente. Uma estrutura apoiada sobre uma chapa. Essa chapa está presa completamente ao plano suporte. Vejam aqui na fotografia. Essa estrutura aqui, ela está restrita no movimento vertical e aqui na horizontal. Mas ela pode girar, porque ela está solta. Vocês conseguem enxergar aqui? Ela pode girar. Mas ela não consegue se deslocar nem no sentido horizontal, nem no sentido vertical. Esse apoio do segundo gênero, ele é representado por esse símbolo aqui. Há algumas pequenas diferenças nas literaturas, vocês vão ver uma simbologia em um livro e outra um pouquinho diferente. Sim, quem está falando aí? Tiago, nessa aí eu não consegui visualizar como que ela consegue girar, você falou. Concordo. Então, vamos supor que essa estrutura aqui seja um bloco, uma parede, um bloco de concreto. Ela está aqui encaixada nessa peça, certo? Ela não consegue se movimentar no sentido vertical, porque ela tem um apoio. Assim, o giro, então, no caso, seria o tombamento, na horizontal, ela também não pode, porque ela tem essa trava aqui.
Mas como ela está solta, não tem nenhuma coisa ligando essa parede aqui. Então, se alguma força muito assim intensa for aplicada no sentido horizontal, ela pode girar. Ela Ah, pode, sim. Agora ela entendi. pode levantar aqui, certo? Seria um tombamento, né, no caso. Isso, exatamente. Entendi. Então, essa estrutura aqui, essa ligação, ela existe na realidade, nas construções. Essa é uma ligação de segundo grau, um apoio de segundo gênero, uma articulação. Então, a gente representa por esse triangulinho aqui também, né? Observem a diferença. Esse aqui, ele tem essa linha que está um pouquinho distante do triangulinho, que ela já está junta com esses símbolos aqui, essas outras linhas aqui, né? Símbolo de terreno, né? Então, isso aqui é um apoio de segundo grau, uma articulação. Vamos ver o terceiro tipo de vínculo. O terceiro tipo de vínculo, gente, é o engaste, né? Ou apoio de terceiro gênero. Esse tipo de ligação, ela restringe os três movimentos. Ela restringe os deslocamentos na horizontal, na vertical e o giro. Um exemplo, um poste enterrado no solo, um pilar que está enterrado também aí no solo, com o bloco de fundação, é um exemplo desse tipo de vínculo. Ele não pode se deslocar e não pode girar. Outro exemplo, quando ancoramos um elemento estrutural em outro elemento de uma rigidez bem elevada, como no exemplo aqui do pilar metálico, que foi feita uma ligação aqui com o bloco de fundação, né? Então, esses dois elementos, eles são muito rígidos, e essa ligação aqui é feita com aqueles parafusos, né? Mas os elementos, eles são muito rígidos e ele fica preso, ele também não consegue girar. Ele está restrito nas duas direções, na vertical e na horizontal, e também está restrito o giro. O símbolo do engaste é esse aqui, gente. O engaste ele vai ser representado dessa forma. É importante que vocês identifiquem esses símbolos, porque a gente vai usar esses símbolos no modelo matemático da estrutura. Então, para você fazer uma análise, você tem que saber o que significa cada símbolo, que tipo de restrição ela possui. Então, por que eu falei que é muito importante na etapa da construção da edificação, o engenheiro lá que está na obra precisa respeitar o tipo de vínculo que foi feito no projeto estrutural. Por quê? Vocês vão definir o vínculo se vocês forem o projetista, né? Dependendo dessa série de variáveis que já falei anteriormente, né? Mas vocês vão definir um tipo de vínculo. Vamos supor que você projetou um pilar com um vínculo articulado. Ou seja, esse pilar, ele não tem, ou seja, o movimento dele está restrito nas duas direções, mas ele pode girar, né? Vamos supor que o engenheiro lá na obra, ele, em lugar de fazer uma ligação articulada, ele fez um engaste. O engaste, ele gera um momento. Então, gente, ele gera um momento que é um esforço. Estou pegando o celular, porque, por exemplo, se esse celular ficar preso aqui e eu aplicar uma força, eu estou gerando um momento aqui na base, né? Há uma tendência ao giro, mas ele está preso. Se no projeto ele foi concebido para ele girar e eu deixar preso, eu posso quebrar a peça. Quebra o pilar, quebra a parede, cai a estrutura. Entende? Então, é muito importante que as vinculações sejam respeitadas, entender por que as vinculações precisam ser respeitadas
E entender o princípio, né? O que faz cada tipo de ligação, que movimento ela restringe. Isso é muito importante. Então, lembrando mais uma vez, esses símbolos aí vocês precisam decorar nesta disciplina e para frente também outras disciplinas, porque vocês vão trabalhar aqui com modelos matemáticos que vão ter toda essa simbologia e vocês precisam reconhecer para vocês poderem fazer o cálculo certinho. Beleza? Então, vamos lá. Equações do equilíbrio estático. Então, gente, o que impede que as estruturas se desloquem quando são metidas a forças ativas são os apoios e os vínculos, como já foi falado, que são capazes de gerar forças reativas nas direções dos deslocamentos impedidos. Vejam que eu estou repetindo, assim, bem devagarinho as mesmas coisas, porque isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Então, a gente aqui tem dois sistemas, né? Dois modelos matemáticos. O modelo matemático é representado aqui os elementos por barra. Os apoios, eles estão definidos com as simbologias que eu acabei de apresentar. Vejam aqui uma viga via apoiada. Ela está apoiada, ela tem dois apoios nas extremidades, então a gente chama essa estrutura de viga via apoiada. E um pórtico. Isso aqui é um modelo matemático de uma estrutura. Ele tem um elemento representado, as ligações representadas e as forças atuantes representadas, que são todas as setinhas, e os momentos são representados por giros, né? Por quê? Para não ficar uma bagunça, tudo é setinha, o momento ele é representado por um giro, né? Então, esse sistema de forças atuantes, junto com as reações dos apoios, eles vão a criar um sistema de equilíbrio estático, né? A força reativa, as forças dos apoios, também são forças externas, né? Lembram que eu falei na primeira aula que o objetivo aqui da análise de estrutura é determinar os esforços internos da estrutura, né? Os esforços internos, eles são gerados por esses esforços externos, mas isso a gente vai ver depois. Mas as reações dos apoios são forças externas. Ficou claro isso? Então, vamos para frente. Gente, quais são as equações de equilíbrio, então? A gente tem equilíbrio de forças e equilíbrio de momento nas três direções ortogonais X, Y, Z. Então, para uma estrutura espacial, essas equações, elas oferecem soluções para, ou seja, a gente determinar os valores dessas forças, dessas reações que estão atuando, ou que estão presentes naquela estrutura. Então, para um sistema espacial, a gente vai ter três equações, né, de somatório de força, nos três eixos ortogonais, e também o equilíbrio do momento, que são as equações de equilíbrio dos momentos também nos três eixos ortogonais. Como já falei várias vezes, na disciplina a gente vai trabalhar no plano, então a gente vai usar somatória de força no plano, a gente ficaria então com duas equações, porque a gente no plano só tem duas direções, x, y, e com um somatório de momentos. A gente vai ficar com três equações de equilíbrio no plano, mas vocês precisam saber que no espaço são 6, que mais para frente vocês vão fazer cálculos no espaço também, ou seja, em estruturas espaciais. Então, vamos lá, gente. Esquemas e simplificações de cálculo. No modelo matemático, há algumas simplificações que se tornam necessárias, né? A primeira, a gente já viu um pouco, né? Que diz respeito à geometria.
Por exemplo, as barras, elas são representadas, ou seja, os elementos unidimensionais, que são vigas, pilares, eles são representados por barras ou linhas, né? Linhas que representam o eixo, ou seja, o meio do eixo daquele elemento, né? O eixo médio. Existem simplificações também associadas ao sistema de força, né? Forças e momentos concentrados e distribuídos. Quais são essas simplificações? Agora a gente vai ver a continuação. Existem também simplificações quanto à análise numérica a ser efetuada. A estrutura pode ser considerada plana ou espacial, e mesmo se ela for espacial, a gente pode analisar um plano ou o outro dessa estrutura tridimensional. E a representação dos apoios. Também são feitas simplificações, né, quanto à representação dos apoios. Então, o que diz a estaticidade, né? De acordo com o grau de estaticidade, uma estrutura ela é classificada como hipostática, isostática ou hiperestática. O que seria uma estrutura, então, isostática? Então, uma estrutura isostática, ela é dita isostática quando ela precisa das 3 equações de equilíbrio para serem determinadas essas relações de apoio e esforços internos da estrutura. Ou seja, ela se encontra em condições de estabilidade exatamente iguais às mínimas necessárias. Com as 3 equações de equilíbrio no plano, a gente consegue realizar um cálculo daquela estrutura. Isso, estou falando já aqui de uma forma mais simples de ser entendido. Então, quando as condições de estabilidade elas estão acima das mínimas necessárias, dizemos que a estrutura é hiperestática. Por quê? Ela tem mais restrições do que as necessárias para impedir todos os movimentos. Vocês lembram dos exemplos anteriores, né? O primeiro exemplo que eu coloquei de uma barrinha, que a gente foi colocando restrições até deixar ela restrita ao movimento. Só que aquela estrutura lá, ela tinha as restrições mínimas necessárias para ela não se movimentar, para ela não ter nenhum deslocamento e nenhum giro. Se a gente adicionar mais vínculos e restrições àquela estrutura, ela vai ficar com umas condições de estabilidade acima do que ela precisa, certo? Vamos com o celular novamente para entender. Eu deixei preso o celular aqui, restringi, né? Deslocamento na horizontal, na vertical, e eu coloquei aqui uma trava para restringir o giro. Com essa restrição aqui, ele não pode executar nenhum movimento. Então, aqui, ele é uma estrutura isostática, porque ela tem o mínimo necessário para nenhum movimento acontecer. Se eu soltar aqui essa trava, ele pode girar, né? Então, essa estrutura aqui, se ela consegue se movimentar, é considerada ou dita hipostática, porque as condições de estabilidade estão abaixo das mínimas necessárias para que a estrutura não se movimente. Isso seria hipostática. Isostática, ela tem o mínimo necessário para não se movimentar. Mas se ela, com essas restrições, eu adicionar mais ainda, eu colocar ela preso por aqui também, preso por aqui, eu vou estar adicionando restrições ao movimento que já não são necessárias, porque com essas mínimas ele já não ia se movimentar. Mas quando a estrutura tem esse excesso de vínculos e restrições, então ela é dita hiperestática. Então, gente, como a disciplina, o nome da disciplina já diz, a gente vai trabalhar aqui na disciplina com estruturas isostáticas. As estruturas hipostáticas não são do interesse do engenheiro civil, porque ele não quer que a estrutura se movimente. Então, as nossas estruturas, elas são projetadas para elas serem isostáticas ou hiperestáticas.
de fato, a maioria das estruturas de engenharia civil, elas são hiperestáticas, não são nem isostáticas, a maioria são hiperestáticas, elas têm mais restrições do necessário, né? Mas a gente, para entender a hiperestática, precisa entender a isostática. Até porque, sim, existem estruturas isostáticas na engenharia, né? Mas a maioria é hiperestática. Então, na disciplina, a gente vai ver estruturas isostáticas. Quer dizer que elas têm o mínimo necessário de vínculo para restringir o movimento daquela estrutura. Ficou claro o conceito? Vamos na frente. Bom, gente, já definimos, então, um pouco sobre os modelos matemáticos, a representação dos elementos por barras. Definimos a simbologia para os tipos de apoio, né? Agora a gente vai falar sobre os esforços ou ações, né? O que são os esforços ou ações? Na engenharia estrutural, eles se classificam conforme o quadro apresentado, né? Eles podem ser esforços solicitantes ou resistentes. Quais são os esforços solicitantes? Esforços externos ou esforços internos. Eu aplico uma força, uma estrutura, e ela vai sofrer esforços internos, né? Então, esses são os esforços solicitantes, ambos os dois. E os esforços resistentes, que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, porque isso é objetivo da disciplina de resistência aos materiais. Mas eles possuem esforços resistentes. Então, dentro dos esforços solicitantes, a gente vai ter os diretos, que são a força e momento, né? Dentro desses esforços diretos, a gente tem os ativos, que já vimos que são as forças que estão atuando, e os reativos, que são as reações daqueles vínculos que estão impedindo o movimento em alguma direção. Os indiretos, esforços solicitantes externos indiretos, seriam o quê? Esforços de temperatura, recarga, variação de comprimento, esse tipo de esforço. E os esforços internos também são forças e momentos. Vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai, seja, vocês vão aprender sobre quais são os esforços internos em estruturas, como calcular eles, como fazer diagramas de esforços. Isso é o objetivo da disciplina, mas nas próximas aulas, né? Entendido isso, a gente tem, então, que o objetivo do engenheiro civil, durante a análise de estruturas, é conseguir que os reforços resistentes internos, eles sejam maiores ou iguais, preferivelmente maiores, né? Porque senão a gente chega aí a um estado limite, né? Do que os reforços solicitantes internos. Tá certo? Por quê? Os reforços resistentes internos, eles precisam ser maiores do que os reforços solicitantes internos. Porque senão a estrutura rompe, a peça quebra, certo? O material, ele tem uma resistência a um determinado... Na verdade, o material, ele resiste a tensões, mas vocês vão estudar tensões mais para frente. Mas essas tensões dependem desses reforços internos que a gente vai aprender a calcular nesta disciplina. Se o esforço desse material, o esforço resistente, for menor do que o esforço interno gerado por uma força externa, a peça acabou, quebrou, caiu a estrutura. Então, gente, essa condição aqui é a condição de qualquer desenho na etapa de análise estrutural. O engenheiro precisa conseguir que os reforços resistentes internos sejam maiores do que os reforços solicitantes internos. Sempre o resistente tem que ser maior do que o solicitante. Ficou claro isso? Então, aqui a gente tem uma estrutura, um esquema, né? Uma representação esquemática das ações externas, representado aqui por forças e momentos, vínculos, os apoios, tipos de apoios,
né? E as barras, e os reforços externos, as ações externas, diretas e indiretas. A gente já viu que as diretas são os momentos, a força, e as indiretas, variação de temperatura, está representado aqui com um ΔT. Então, gente, isso aqui é um modelo matemático. É um modelo matemático de uma estrutura. O engenheiro, ele cria esse modelo e, a partir desse modelo, ele vai realizar um cálculo estrutural. A gente está começando com um modelo simples. É lógico que uma estrutura, quanto maior ela for, ela vai ter um modelo matemático mais complexo. Mas você está iniciando aqui a base da análise estrutural. Então, a gente vai trabalhar com modelos mais simples. Então, as forças aplicadas, a gente chama também, ou seja, vocabulário técnico aqui de nós, como engenheiros, a gente chama de carregamento ou carga, certo? Então, essas cargas, elas são regulamentadas pelas normas, né? Por exemplo, a norma brasileira 6120, o título dela é Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. Então, ela já contém os procedimentos, as indicações para realizar o cálculo de estruturas de tipo edificações, né? E a NBR 6123 regulamenta as ações de forças devidas ao vento em edificações também. Quando você for projetar alguma estrutura que está sujeita a forças de vento, você precisa seguir essa norma aí. Da mesma forma que a gente classificou os vínculos, que a gente classificou o tipo de estruturas, lembra? Em lineares, bidimensionais, reticuladas, a gente vai classificar o carregamento. As cargas, elas se classificam quanto à posição, quanto à duração, a forma de aplicação e a variação com o tempo. Vamos ver essa classificação. Quanto à posição, elas podem ser classificadas como cargas fixas ou cargas móveis. Quais são as cargas fixas? Aquelas que não mudam de posição ou que podem ser consideradas como que não mudam de posição. Por exemplo, o peso próprio do elemento é uma carga fixa. Vamos supor que você está considerando cargas de máquinas ou tanques de água na edificação. Essas cargas também são fixas, porque elas vão ficar lá em um lugar, em algum local, e elas não vão ser movimentadas. Você pode até trocar, mas, em princípio, se você considera que aquela carga ela não vai mudar de lugar, você considera como uma carga fixa. E a carga móvel é aquela que muda de posição. Os veículos sobre as pontes são cargas móveis. As pessoas caminhando em uma passarela, as pessoas caminhando nos entrepisos de uma edificação, né? São exemplos de cargas móveis. O vento também, né? Uma carga móvel. Bem, quanto à duração, elas podem ser classificadas como permanentes ou acidentais. Quais são as cargas permanentes? Aquelas que estão permanentemente sobre a estrutura. Tais como peso. Sim, pode falar. Desculpa te atrapalhar. A carga móvel, ela poderia usar igual a sorte das ondas, seria uma carga móvel sobre uma estrutura? O que? Desculpa, não consegui te ouvir. O açoite de onda sobre uma estrutura também se consideraria uma carga móvel, a senhora considerou o vento, a ação marítima de onda, ação de onda, seria uma carga móvel? Então, na verdade, essa é uma carga dinâmica, né? Mas as cargas dinâmicas, elas também mudam de posição. Pode que ela não muda de posição, tipo uma máquina, né? Uma máquina, um motor, ele pode estar fixo em um local e ele gera uma carga dinâmica, né? Que muda no tempo. Carga dinâmica é aquela que muda no tempo, né? Então, ela pode não ser móvel. Mas, no caso de uma onda, ela é móvel também, porque ela muda a posição, né? Ela não vai ficar atuando em uma posição o tempo todo. As ondas, elas mudam a posição também.
Então, entende o conceito? O conceito seria uma carga que muda a posição. Eu tenho uma estrutura. Se aquela carga ela vai estar atuando sempre na mesma posição, ela é fixa. Mas se ela vai mudar a posição sobre a estrutura, ela é móvel. Entende? Então, se você tiver uma onda fixa, Entendi. ela pode ser considerada fixa, porque aquela onda ela está batendo no mesmo local. Mas isso geralmente, na prática, na vida real, não acontece. Uma onda fixa batendo sempre no mesmo ponto é muito improvável. Então, é móvel, porque ela vai atuar em diferentes pontos da estrutura. Entende? Entendi, sim, entendi. Beleza. Então, a outra classificação da carga, quanto à duração, elas podem ser classificadas em permanentes ou acidentais. As permanentes são aquelas que estão sempre lá. O peso próprio dos elementos, ele sempre está lá. Você não tem como retirar o peso próprio. Existem outras cargas permanentes, coisas que você sabe que sempre vão ficar naquela estrutura. Não sei, vamos supor que você está projetando um shopping. O shopping tem algumas lojas. As lojas têm alguns tipos de utensílios e de equipamento. E você conhece que vão ficar lá, né? Coisas fixas, né? Fixas a estrutura, coisas que vão ficar lá permanentemente. E as cargas acidentais, elas são as provenientes das ações que podem ou não agir sobre as estruturas. Por exemplo, as cargas móveis também podem ser consideradas acidentais, né? As pessoas andando, uma edificação comercial. Você tem pessoas lá durante o dia trabalhando, mas durante a noite elas não estão lá. Então, essas cargas não estão permanentemente na edificação. Mas, por exemplo, os móveis do escritório, né? As vitrines da loja, esse tipo de coisa que fica fixa no local, é geralmente uma carga permanente. A não sei que você retire, mas você, dependendo do uso, você vai saber, quando você estiver realizando o projeto, o que vai permanecer lá pelo resto da vida útil da edificação e o que vai e fica um tempo e depois não fica. Essas são cargas acidentais, que são geralmente cargas de uso, né, de utilização. Então, vamos lá. A outra classificação das cargas, quanto à variação com o tempo, que eu já também comentei. Estáticas são aquelas que podem ser consideradas como que não variam no tempo. E dinâmicas são aquelas que elas variam ao longo do tempo, né? Por exemplo, o vento, a excitação de base produzida por um terremoto, as correntes marítimas, que você estava falando, não me lembro quem foi que falou. Das ondas fui eu. Então, você que estava perguntando pelas ondas, é uma carga dinâmica, porque ela muda no tempo, né? Já móvel ou não, depende se muda no espaço. É importante entender a diferença de variação no tempo e variação no espaço, são coisas diferentes, né? Eu posso estar aqui no mesmo local, ou seja, eu posso permanecer aqui no mesmo local e eu posso, no tempo, eu mudar o meu peso, né? Eu posso engordar, posso ficar mais magra se eu ficar aqui permanentemente. Um exemplo, né? Então, essa carga pode variar no tempo, mas no espaço ela está no mesmo local. Agora, as cargas móveis, elas variam no espaço, não tem a ver com o tempo. Geralmente, as cargas dinâmicas, elas também são móveis, mas isso não é absoluto, né? E dentro da classificação, quanto à variação com o tempo, temos também as cargas pseudoestáticas,
que são as cargas pseudoestáticas. Vocês sabem, pseudo vem dar uma ideia de falso, né? Ela não é estática, mas ela é considerada estática na análise, né? Então, algumas ações dinâmicas, convenientemente, elas são consideradas como estáticas, né? É utilizado um coeficiente para melhorar a carga e ele é considerado como estática. Só que isso muitas vezes leva a um erro no projeto, porque você está fazendo uma simplificação grande, né? Mas algumas dessas cargas, por exemplo, o vento, ele é considerado, ou seja, ele é modelado como uma carga pseudoestática, ele não é considerado como uma carga dinâmica. A gente ou seja, quando a gente vai projetar uma edificação que ela está submetida ao vento, a gente utiliza as normas que você dá um tratamento como se ela fosse pseudoestática, você considera falsamente como carga estática. Lógico que isso não é para todo projeto, para projetos, vamos dizer assim, edificações que não são muito grandes, ou locais em que a força do vento ela não é muito significativa, então você consegue fazer uma simplificação. Tem estruturas que você não pode fazer a simplificação, porque a carga é muito significativa, né? Por exemplo, em uma zona de terremoto, você não pode simplificar e considerar o terremoto como uma carga estática, porque a força de base, a excitação de base que os terremotos provocam na estrutura, elas são muito elevadas. Então, se você faz essa simplificação, não vai dar certo. Bom, então, gente, isso é conhecimento geral, né? Mas, então, elas se classificam também quanto à variação com o tempo em estáticas, dinâmicas ou pseudoestáticas. E a outra forma de classificar as cargas seria quanto à forma de aplicação. Quanto à forma de aplicação, elas podem ser pontuais ou concentradas. Isso quando se admite que a transmissão de uma força de um corpo a outro é feita através de um ponto. Isso, na realidade, não existe, mas é uma simplificação. Vocês vão ver por quê. E as cargas distribuídas é quando se admite a transmissão de uma força de forma distribuída, ou seja, ao longo de um comprimento ou uma área, né? Uma superfície. Vamos ver aqui exemplos, gente, para entender o que seriam, então, as cargas concentradas. Vamos supor, isso aqui é uma roda de um caminhão, né? A roda, ela tem uma área de contato, ela não é um ponto. Mas, como essa área de contato ela é bem pequena comparada com a superfície por onde o caminhão está transitando, que pode ser uma ponte, uma rodovia, ela pode ser considerada como uma carga pontual, que a gente representa como uma setinha. Então, são simplificações de cálculo que não é a realidade, mas a gente consegue fazer uma simplificação que aproxima o cálculo muito da realidade. Porque, na verdade, comparada essa área com a área da estrutura por onde o caminhão está transitando, ela é muito pequena. A mesma coisa acontece com os pilares. Os pilares de uma edificação. Vamos supor que isso aqui é uma laje de entrepiso. A gente pode, no modelo matemático, representar o peso próprio desse pilar como uma carga concentrada, pontual, né? Ele não é pontual, porque ele tem uma seção transversal, existe uma área de transmissão, mas essa área é muito pequena comparada com a superfície na qual ele se encontra. Então, um pilar ele é considerado como uma carga concentrada. Cargas distribuídas. As cargas distribuídas elas podem ser distribuídas linearmente, são aquelas que são distribuídas ao longo de uma linha, da mesma maneira que a força concentrada. Isso é uma aproximação. Vamos ver o exemplo aqui na tela, né? No exemplo, a gente tem uma parede, né? Vamos considerar uma viga, né? Pode ser uma viga ou uma parede. O que importa aqui é entender a lógica, né? Então, vamos supor uma viga, ela tem uma área
Vamos supor que em cima dessa viga existe uma parede. Ela vai ter carga em toda essa superfície da viga, mas ela pode ser considerada como uma linha aplicada no eixo médio. É uma simplificação, mas é muito próxima à realidade. Então, essa carga é distribuída linearmente. Então, gente, as cargas distribuídas linearmente, a unidade desse carregamento, você vai dar uma unidade de força por uma unidade de área. Pode ser Newton por metro, quilonewton por metro, entendeu? Porque é uma força distribuída em uma dimensão. Aqui outro exemplo, né? Eu estava falando da parede e a viga. É um exemplo aqui de consideração de carga linearmente distribuída. Ela está distribuída ao longo de toda a parede, ao longo da dimensão. Então, gente, essas cargas distribuídas, elas podem ser distribuídas uniformemente, ou seja, elas têm o mesmo valor ao longo dessa dimensão. Pode ser uma carga triangular, ou seja, ela tem uma magnitude diferente, né? Um ponto do que em outro. Ou pode ser trapezoidal também, depende. Se você tiver um painel trapezoidal ou triangular, você vai ter uma carga com esse formato, né? Ou de qualquer variação. Você pode ter uma carga distribuída de qualquer variação. Normalmente, a gente simplifica nos cálculos. Quando a carga, ela, mesmo que não seja totalmente uniforme, a gente considera uniforme. Mas você tem que ver o tipo de estrutura e o tipo de carga para ver se essa simplificação realmente é próxima à realidade. Se essa simplificação não for próxima à realidade, vocês vão adotar o modelo real do carregamento. E existem as cargas distribuídas superficialmente. Elas estão distribuídas em toda aquela superfície de contato, né? O exemplo, uma laje, por exemplo. O entrepiso, né? O revestimento da laje, né? E o piso. Ele é uma carga uniformemente distribuída sobre a laje. O que mais? Né? Vamos supor que vocês têm um piso cheio de pessoas lá, uma multidão. A gente pode considerar todas essas pessoas lá como uma carga distribuída superficialmente. Então, gente, se a carga distribuída linearmente era uma força dividida por um comprimento, a carga distribuída superficialmente é uma força dividida por uma área, né? Newton dividido por metro quadrado, kilonewton dividido por metro quadrado ou por centímetro quadrado, enfim, uma unidade de força dividida por uma unidade de superfície. Beleza? Outra classificação das cargas. Quanto à direção, podem ser cargas verticais, né? Quando elas estão aplicadas na direção vertical, ou horizontal. Aqui a gente tem um exemplo de um tanque, por exemplo, a pressão aqui hidrostática, o empuxo da água, ele está na direção horizontal. Então, elas se classificam de acordo com a direção também. E aqui a gente tem outro exemplo de uma carga em qualquer direção. Quando um veículo está passando, por exemplo, ele tem uma componente aqui na horizontal e outra na vertical. Essa força resultante da passagem desse veículo, o vetor resultante, ele está em uma direção qualquer. Essa direção aqui, que não está nos eixos ortogonais, a gente classifica, então, como uma carga inclinada, né? Ela forma um ângulo com algum dos dois eixos, então, a gente chama de carga inclinada. Beleza? E o outro tipo de carregamento, gente, já falamos, são os momentos. Os momentos são cargas do tipo momento fletor ou torsor. Momento fletor é aquele que tende a fletar a peça, né?
a provocar uma flexão. O dorsor, ele tende a torcer, né? Então, existem esses dois tipos de momentos. E da mesma forma, eles podem ser pontuais ou podem ser distribuídos. Você pode ter um momento distribuído ao longo da peça. Então, gente, resumindo, né? Nesse quadro aqui está resumido, ou seja, o tipo de carregamento usados em modelos estruturais. As cargas podem ser forças ou momentos, as forças e os momentos podem ser concentrados ou distribuídos, e as forças concentradas ou distribuídas podem ser uniformes, as forças distribuídas podem ser uniformes, triangulares, trapezoidais ou de qualquer outra variação. Bem, isso aqui é um quadro resumo, né, de como seria calculada a resultante desses carregamentos distribuídos, a força resultante. Isso vocês depois estudam um pouco essas formulações aqui. Vocês precisam saber, né, como se calcula a resultante de uma força distribuída uniformemente, né? A resultante, ela é a dimensão, o produto da dimensão pela carga, né? Considerada aplicada no meio. Quando a carga é triangular, é a carga pelo comprimento dividido por 2, e se considera aplicada a 2/3 do comprimento. E assim por diante, gente. A formulação, essa aqui vocês precisam dar uma estudada aqui para entenderem como se calcula a resultante, né? Então, eu vou encerrar a aula aqui, porque a gente já está na hora, né? Mas, de qualquer forma, bem, a gente ia acabar aqui, porque depois tem exercícios, mas a gente vai realizar na próxima aula, porque não ia dar tempo de qualquer forma. Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu consumi o tempo todo, mas, de qualquer forma, essas aulas iniciais são mais teóricas. Depois a gente vai ter aulas já mais com exercício, que aí a gente consegue mais tirar dúvidas, né? Mas ficou algum comentário, uma dúvida? Professor, a senhora não quer aproveitar? A senhora ainda tem 15 minutos ainda, não quer aproveitar esses 15 minutos e fazer uma letra A, por exemplo, não, para a gente ver, ter uma noção? Mas não era 10 horas que a gente tinha para terminar? Mas a senhora, mas o Adalto está com intervalo, vai até 10h15. Adalto, essa hora a cabeça não está funcionando para mais nada, Adalto. O Adalto, o que você está insinuando com isso, Adalto? Não é para ela passar dever, pô. Ela, pelo menos, ela só fazia a letra A lá. Não, mas ela não tem 15 minutos mais não, porque ela não deu... Não, mas Todo mundo cansado. a gente não consegue realizar esse exercício em 15 minutos só. Tenho certeza disso, porque você... Eita, então esquece, professora. Deixa para a próxima mesmo. Então, não foi dá por para isso fazer que em 15 minutos. eu achava que a gente tinha até 10 horas, mas, na verdade, em 15 minutos, a gente talvez não consegue desenvolver. Então, já vamos deixar para a próxima aula, porque assim vocês absorvem esse conhecimento, vocês podem estudar um pouquinho mais. Professora, mas aí, quando a senhora disponibilizar esses slides aí, coloca também o exercício para a gente já dar uma olhada, professora. Sim. Verdade. Eu vou deixar a apresentação ou seja, o PowerPoint da aula como ele está. Maravilha. Valeu. Então, vocês já podem ir dando uma olhada nos exercícios, ver se vocês conseguem fazer alguma coisa, e aí a gente, na próxima aula, faz junto. E assim, Bom, é uma prática, né? E depois a gente continua com os outros conteúdos. Mais alguma coisa? A senhora consegue postar essa aula até quando na página? Oi? A senhora consegue postar essa aula, a gravação até quando? Eu vou descompartilhar, porque eu não consigo ver vocês direito. Bom, eu não vejo vocês de qualquer forma, porque vocês têm a câmera desligada, mas não sei quem está falando. Ele quer saber quando, ele perguntou até quando você consegue postar esse material para a gente. Eu vou mandar no grupo hoje mesmo para vocês. Sim, é a gravação.
Então, agora que eu fechar aqui a reunião, a sala, Hoje, Cláudio. eu vou mandar os links também. Eu preciso subir, né, um vídeo. E aí eu mando até amanhã no grupo. Show. Ô, Professora? professor, excelente aula aí. Beleza. Ó, você tá de parabéns, professora. Ótima aula, tá? Ah, obrigada, que bom. Eu espero ir melhorando ainda mais com o tempo, mas... Opa, se melhorar mais, estraga. Tá Obrigada, bom, gente. professora. Boa noite, Valeu, tá? Até professora. semana que Boa vem. noite para Boa vocês. noite, galera. Até semana que Deus aí. vem. Valeu, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.